Paz e luz. Vamos continuar. Paramos no nascimento de Noé em Gênesis capítulo 5, versículo 29. Então vamos continuar falando sobre o importante nascimento de Noé e partir para o capítulo 6. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos, das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou, mostrando que havia um certo melancolia no ar. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas, ou seja, não citados. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Então ele viveu somente 777 anos, a idade já estava diminuindo, Adão, 930, foi diminuindo. Era Noé da idade de 500 anos, novinho, um rapaz, e gerou a Sem, Cão e Jafé. Veja que na maioria das citações na genealogia, cita uma pessoa só. Mas na genealogia de Noé cita-se 3, Sem, Cão e Jafé. Pode até ser as 3 mutações, ou seja, que encontramos no cromossomo chamado Y, que só tem no homem. O cromossomo XY, o Y só tem no homem. Então, existem 3 variações nesse cromossomos apenas. Seria os filhos de Sem, Cão e Jafé? Bem, o tempo nos dirá. Porém, Noé teve esses 3 filhos. Agora vamos para o capítulo 6, aonde nós encontramos justamente aquilo que Deus falou. Certamente morrereis. O fruto proibido em manifestação total é a corrupção do gênero humano. Ou seja, a terra se tornou uma verdadeira bagunça. Mortes, assassinatos, pessoas que viviam só para matar. E outros que viviam como ratos se escondendo dos grupos armados. A terra se tornou uma verdadeira bagunça, palco de mortes, assassinatos, destruição em massa. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Como se foram multiplicando os homens da terra, e lhe nasceram filhas, ou seja, esses homens, tudo indica que seriam os filhos de Caim, as filhas de Caim. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais se agradaram. Então essa parte aqui é uma parte muito polêmica. A teologia tradicional acredita que esses filhos do homem seriam os filhos de Caim. E os filhos de Deus seria a geração de Sete, que cresceu separado da geração de Caim. Então esses filhos de Deus seriam justamente os filhos de Sete, que adoravam o Senhor desde Enos. E esses homens foram criados separados. E alguns chegam até a dizer que eles tinham ciências dadas por Noé, dadas com o convívio que eles tinham com os anjos, diferentes. Os homens, as filhas dos homens, os homens, eles eram mais brutos. Filhos de Caim eram mais brutos, a ciência era mais bruta, era mais para matar, para roubar, para destruir. Então, os filhos de Caim viram que as filhas de Sete eram bonitas, filhas de Deus, Os filhos de Deus eram formosas. Então, os filhos de Caim tiveram filhas lindas. Para a gente compreender direitinho, os filhos de Caim tiveram filhas lindas. E os filhos de Sete, que eram os filhos de Deus, viram que essas filhas eram maravilhosas, eram mulheraças, mulheres bonitas, e tomaram para si mulheres para si. Porém, existe a teoria de que esses filhos de Deus seriam os anjos, e as filhas dos homens seriam as mulheres, filhas dos homens. E que os anjos teriam tomado mulher para si, transado com essas mulheres, coabitado com elas, e elas teriam produzido gigantes. E outros livros apócrifos diz que os anjos passaram para estas mulheres a ciência deles, e aí nasceram as primeiras bruxas, e os filhos dos anjos teriam sido os anarquins, os filhos dos gigantes, os gigantes. Bem, isso aí é teoria,
Porém, a teologia tradicional, como eu sempre falo, aceitada pelas igrejas tradicionais, a Batista, a Igreja Assembleia de Deus e outras igrejas de renome, acreditam que esses filhos de Deus seriam os filhos de Sete, e que essas filhas formosas seriam, né, as filhas dos homens, e que os filhos de Sete tomaram para si. Como esses filhos de Sete tinham crescido separados dos filhos de Caim, tinham ciências da luz, ciência de Deus, que eles tinham aprendido com os anjos, né, que Adão devia ter passado para ele, e daí, quando eles coabitaram com as filhas dos homens, eles passaram para as filhas dos homens essa ciência, e aí nasceram gigantes, homens raivosos, e começou a surgir a magia. A história da magia, segundo outros livros, teria começado aqui. Mas vamos continuar, né? Capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito, Deus não gostou dessa conversa não, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Aí Deus se irou, e Deus resolveu reduzir a idade do homem para, no máximo, 120 anos. Ora, ele olhou e disse que o homem era carnal, seguia a sua carne, e que essa carne estava misturada e que ela estava louca. E ele disse, não vai dar para a gente ficar 1000 anos esperando a vida de uma pessoa 1000 anos, não, vamos reduzir para 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. Isso aí, a Bíblia, é comprovadíssima. A Bíblia dizia que havia gigantes, acaba sendo uma historinha, história da carochinha, com Abel, Adão, Eva. Isso é besteira, rapaz. Isso é história de fazer para a criança dormir, de contar para a criança dormir. A Bíblia diz aqui, havia gigantes sobre a terra, em todo o mundo. Atualmente, hoje, today, encontrados ossadas de homens gigantes. Aqui na Paraíba foi encontrado ossadas de homem de 4 metros de altura, em Algodão de Jandaíra. Em todo o mundo encontramos fêmurs, né? Um osso de 5 palmos, né? O nosso é 2. Pois bem, gigantes já foram comprovados que habitaram sobre a terra, então a Bíblia é verdadeira. Se a Bíblia diz que houve gigante e realmente houve, Adão também houve. Se uma coisa é verdadeira, a outra também será verdadeira. Ora, naquele tempo havia gigantes sobre a terra, homens grandões. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Bem, geralmente se alia o gigante aos filhos de Deus, que possuíram as filhas dos homens e tal. Mas aqui não está bem assim não, olha bem. Aqui diz assim, ó, ora, naquele tempo havia gigantes, então o gigante já havia, né? Mas os livros apócrifos falam que os gigantes vieram por causa desse cruzamento, né? Também depois, quando os filhos de Deus, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade, ou seja, nasceram cara quente. Agora, esses valentes varões eram guerreiros sanguinários, caba ruim, caba da peste, sem vergonha. Ou seja, caba queria matar, e eu vou me acordar hoje. Ai, não matei ninguém ainda, vou matar. Eu me acordei agora, quem é que eu vou matar? Qual é a tribo que eu vou matar? Então esses caras, eles viviam para matar, eles eram raivosos, homens que enfrentavam o exército de um homem, enfrentava 20, 30 homens, ou seja, eram valentes varões de renome na antiguidade. Aquelas histórias realmente aconteceram. Homens com capacidades de movimento, homens com altura muito grande, homens com força como Sansão, né? Mas na antiguidade deve ter acontecido muitas Sansões, homens que toravam uma corrente, homens que pulavam metros de altura e ninguém conseguia pegar esse cara, que ele pulava para lá, pulava para cá. Então, daí dá para a nossa imaginação de escritor, né, ver e observar que destes varões de renome da antiguidade poderiam ter várias capacidades. Aí diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Então Deus viu que os cabas estavam ficando ruins, cada vez mais ruim. Eita, caba safado. Então, o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então o cara passava o dia todinho pensando em fazer coisa errada. Você vê, hoje tem gente dessa mesma forma, né? Mas naquela época a quantidade estava tão grande que o coração do homem era mau e os pensamentos dele, os desígnios do seu coração, era continuamente ruim. Aí Deus olhou e disse: ih, não vai dar para nós deixarmos a sociedade do jeito que está. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Isso mostra que Deus tem emoção. O livro de Melquisedeque mostra que Deus tem emoção. Deus chora, Deus tem raiva, Deus se ira, Deus tem preferências, Deus repudia. Então, aqui no versículo 6 do capítulo 6, diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Não é que Deus se arrependa, porque a Bíblia diz em outra parte que Deus não é homem para que se arrependa, ou seja, ele não quebra um pacto, mas aqui ele ficou triste. Mas Deus pode ficar triste? Pode sim, porque Deus também tem emoção. Nós somos uma imitação de Deus, nós ficamos tristes, Deus também fica, agora de uma maneira extremamente, infinitamente diferente do meio da maneira que nós conhecemos. Então disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, e o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito o homem. Então Deus disse: olha, vamos dar um ultimato e vamos fazer desaparecer estes homens, vamos acabar com esse sistema e vamos criar outro sistema, porque não dava para Deus caminhar mais com esse sistema aqui. Gente matando gente, gente com displasia, ou seja, displasia hormonal, tireoide, gigantismo, nanismo, não sabemos o que houve aí, mas houve uma confusão danada quando essas duas raças, que eram diferentes uma da outra, se misturaram. O DNA teve um choque tão grande que nasceram seres raivosos, seres de guerra, seres nojentos, criaturas que nós não conseguimos nem imaginar que nasceram aqui. Então Deus disse: olha, complicou tudo, complicou o DNA, complicou tudo, então vamos ter que destruir esse sistema para a gente reorganizar a coisa. Foi o que Deus fez. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. O que é achar graça? É o cara agradar. Agradou ao Senhor. Então Noé era um homem justo, era um patriarca justo, que Deus olhou para Noé e viu nele graça, algo bom havia no coração do nosso querido patriarca Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Noé andava com Deus como Enoque, o seu parente, também andava. Era um homem justo e íntegro, ou seja, ele gostava de coisas justas. Ele não gostava de tomar nada de ninguém, de matar ninguém, de invadir a terra do outro, né? De tomar o que o outro tem, de viver da espada. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Veja que o livro de Gênesis sempre dá um resumo. Ele vai dar um resumo e começa a contar uma história. Dá um resumo, começa a contar a história. É esse o estilo da descrição do livro de Gênesis, de como foi escrito. Então gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Deus anuncia o dilúvio no capítulo 6, versículo 11, ainda onde vê o dilúvio que preste bem atenção, durante muito tempo se negaram o dilúvio. Os cientistas negaram veementemente o dilúvio. Ah, dilúvio é coisa de doido. Como é que pode a terra se encher d'água, os animais morrerem? Isso é coisa de pessoas malucas, de bíblias, de pessoas loucas, de protestantismo, de cristianismo. Mas a ciência hoje prova que houve o dilúvio. Houve um dilúvio. Só que a ciência começa a procurar por que houve dilúvio. Então eles começam a dizer: não, eu acho que houve um dilúvio porque um cometa caiu no mar, eu acho que houve um dilúvio porque a Terra mudou de uma posição, estava num lado, aí virou, foi para o outro lado. Eles começam a criar isso aí. A Lua se afastou, a Lua se aproximou, bem. Mas que a Bíblia tinha razão, tinha. E nós ficamos contentes com isso, porque a própria ciência prova hoje que a Bíblia tinha razão. Os incontáveis números de fósseis encontrados no mundo inteiro
provam que houve um dilúvio. Peixe fossilizado, lama que espremeu aquele peixe ali e ele fossilizou. Isso tudo mostra uma inundação repentina e uma mudança climática repentina. Mamutes foram encontrados congelados com capim na boca. Um peixe foi encontrado fossilizado com outro peixe dentro dele. Isso mostra algo rápido. E isso aponta para o dilúvio. O dilúvio, como sempre foi carro-chefe do criacionismo, eu sou criacionista, tem muitos cientistas que não são cristãos, mas são criacionistas, os evolucionistas enlouquecem. Porque os bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos que eles dizem que houve para uma bactéria virar um homem, nós encontramos animais com outro animal dentro dele ainda. Ele tinha acabado de comer o outro animal, veio a lama e espremeu ele. Chuva, água fossilizada na pedra. Então estas e outras são provas irrefutáveis da existência de um dilúvio que houve no passado, e a Bíblia cita. E centenas de povos espalhados pela terra contam algo semelhante. Há uma inundação, um casal, uma família que se salvou dessa inundação em um barco, em um tronco de árvore e tal. Então vamos ler aqui na Bíblia Sagrada. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então havia violência para dedéu. Ou seja, havia uma violência muito grande. Homens guerreiros, homens que viviam de guerra, queriam viver de guerra, queriam viver matando, queriam viver tomando o que é dos outros e matando. Esses caras não poderiam viver. E houve a mistura do DNA bom com o DNA ruim, da raça boa com a raça ruim, aí misturou, foi tudo. Então vamos lá, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo a toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Então vou destruir toda a carne. Todo esse DNA aí que está misturado, todas essas reações desses caras violentos vai ter que ser extinto, por amor às novas gerações. Por que Deus provocou o dilúvio? Deus provocou o dilúvio por amor às novas gerações. Se Deus não tivesse provocado o dilúvio, certamente as novas gerações não poderiam existir, porque não dava, não tinha ambiente, era um matando o outro, era crime, um atrás do outro, e aí o cara ficava criminoso porque não ia morrer de graça e teria que reagir, e a confusão era grande. Então ele diz assim, vou fazer perecer toda a carne. Aí Deus disse para Noé: faz uma arca de taubas de cipreste, nela farás compartimentos, e calafetarás, ou seja, vai betumar com betume por dentro e por fora, vai fechar as brechas por dentro e por fora. Isso também tem um sentido espiritual, né? Você tem que fechar as brechas por dentro e por fora, ou seja, dentro do seu coração, das suas emoções, você tem que fechar as brechas. E por fora também, ou seja, nas suas atitudes, você tem que ter uma atitude que não comprometa a sua vida. Você não pode permitir que ninguém entre na sua vida e estrague. Se você permitir, depois você não pode reclamar. Você permitiu, está permitido. Então devemos betumar a nossa vida com a palavra de Deus por dentro e por fora. Vamos lá. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura 30. Farás o seu redor uma abertura de um côvado de alto. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, e um segundo e um terceiro. Então teria 3 andares, né? Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Então aí foi o anúncio do dilúvio. Mas alguém pode perguntar, esta arca caberia tantos animais, já que existem milhões de animais,
Então, vamos fazer um estudo só sobre a arca. Mas nesse comentário aqui que estamos comentando, podemos garantir para você, caberia sim. Já que a maioria dos animais coletados pela ciência são de origem aquáticas. Então, não precisaria você colocar um peixe, né, um sapo, dentro da arca, porque o sapo iria sobreviver de alguma forma. O peixe é o ambiente dele, a água. Você não iria colocar uma baleia, um golfinho. Então aí já se tira milhares de animais que não era necessário colocar na arca. Também a Bíblia diz, e você vai ler comigo, que Deus trouxe os animais. Então Deus trouxe os animais através do DNA, e Deus não precisaria trazer um elefante adulto. Deus traria um elefante jovem, uma criança, um menino, né? Um elefante jovem. Deus também não precisaria trazer uma girafa adulta. Precisaria de um casal de girafas novas. Até por causa da resistência, ficaria bem melhor. Vários estudos sobre a arca já foram feitos e chegaram à conclusão que esta arca e essa descrição dita por Deus para Noé é de uma arca perfeita, chegando até a capacidade que ela não iria virar, e se ela virasse, ela retornaria à posição original. Era uma arca com vários compartimentos que caberiam todos os animais, os DNAs, né, completos. E por exemplo, o gato. Deus iria colocar o gato dentro da arca, mas não precisaria colocar um gato preto, um gato amarelo, um gato azul, um gato branco. Colocaria um casal de gato, e esse casal de gato iria reproduzir e realmente produzir todas as demais raças de gatos. Cachorro, Deus não precisava botar um pitbull, um pastor alemão. Não, ele colocaria uma família de cachorro. Então iria nascer o grande cachorro e aqueles cachorrinhos pequenininhos, chihuahua e tudo mais. Esta é uma história fantástica. Então ele disse que estava para derramar o dilúvio sobre a terra, para fazer perecer toda a carne. Aí lá vem outra pergunta. Esse capítulo 6 é interessante. Olha só, ainda estamos no capítulo 6. Da onde viria tanta água para cobrir a terra? 3/4 da terra, ou 3/5 da terra é coberto por água. E como é que toda esta água cobriria todo o planeta até a mais alta montanha? Bem, águas subterrâneas. E a época onde houve dilúvio era uma época diferente da época de hoje. Onde alguns continentes que nós temos hoje poderiam não existirem e depois passou a existir. Os oceanos poderiam ter mudado de lugar, e a ciência hoje diz isso. É que os oceanos mudaram de lugar, porque a Terra era para um lado, depois virou para o outro, e então houve dilúvio e tal. Aí lá vem outra pergunta. O dilúvio foi universal ou foi só naquela região? Claro que foi universal. Não tem possibilidade nenhuma de ser local. Porque se fosse local, Deus não teria colocado os animais na arca. E ele teria mandado os animais para aquele local, pronto. Se Deus colocou os animais na arca, foi porque o dilúvio foi de origem universal. Ou seja, universal que eu digo, no planeta inteiro. O dilúvio foi literal no planeta inteiro. E os animais foram guardados na arca, que depois passaram a repovoar a terra, tanto os animais como o homem. Aí diz assim no versículo 18: contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Estará na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, e de todo o réptil da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Então fala gado, fala réptil e fala aves. Olha bem, anfíbios não foi falado. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles, ou seja, os animais. Assim fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor ordenara. Pois bem, esse capítulo 6 é extraordinário. Mostra Deus entrando em contato com Noé
e anunciando para ele o dilúvio. E este dilúvio foi universal. 90% dos teólogos, 95% podemos até dizer assim, são taxatórios quando diz que o dilúvio foi universal, foi em toda a terra. Bem, como eu falei, se o dilúvio fosse num lugar só, não teria sentido colocar todos os animais. A terra estava povoadíssima e existiam animais que hoje não existem. Esses animais talvez tenham sido colocados na arca, mas eles não sobreviveram ao novo sistema que estabeleceu na terra. Possivelmente a pressão barônica mudou, a posição da lua e a própria posição da terra. A ciência, que não quer colocar Deus na questão, diz que talvez um cometa teria caído no oceano e teria provocado essa inundação mundial, já que nós encontramos peixes de água salgada em cima de montanhas enormes. Lá em cima, numa pedra fossilizada, tem um peixe de água salgada. Isso seria algo quase impossível, um ser humano pegar, sair correndo com um peixe, colocar lá, colocar barro e tal, e sem ter a pressão não iria fossilizar. Então, esta é uma das provas que todo o território, toda a terra foi coberta por água, e isso a Bíblia é verdadeira. E os ateus ficam doidos porque eles não conseguiram desmentir estas declarações da Bíblia, e além de não conseguir desmentir as declarações da Bíblia, elas foram e estão sendo cada vez mais comprovadas pelas descobertas arqueológicas dos dias atuais. Peixes fossilizados em altas montanhas, né? Indícios que a água passou em lugares muito distantes do oceano, conchas do mar, conchas de água salgada encontradas em sertões, né? Jacarés gigantescos encontrados, né, em desertos, mostrando que ali já foi um clima diferente. Mamutes com capim na boca, comendo, congelados na Antártica, em lugares gelados. Pois bem, ainda vamos, em nome de Jesus, descobrir muito mais coisas, provando que esta palavra que eu estou aqui diante dela é fiel e é verdadeira, é algo maravilhoso. E esta parte de Gênesis capítulo 6 é algo maravilhoso. O anúncio, Deus falou, Deus deu as ordenadas, as coordenadas. As coordenadas que Deus deu aqui um resumo. Deus deu em detalhe como é que Noé deveria construir a arca, né? Como é que ele deveria fazer, etc e tal. E isso foi registrado em um resumo no livro de Gênesis. Não foi só isso que Deus falou com Noé. Deus falou muitas vezes com Noé, e Noé passou 120 anos construindo a arca. Vamos continuar? Vamos lá. Vamos para o capítulo 7. Noé e sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e a tua casa, porque conheço que tem sido justo diante de mim, no meio dessa geração. Então Deus novamente cita, o texto novamente cita a justiça de Noé e o agrado que Deus tinha com este homem maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque era uma loucura, eu quero construir uma arca. Tudo indica que nem chovia na época. Esse cara, este homem, este patriarca abençoado, ele foi, como a Bíblia diz aqui, justo diante de mim, mostrando que ele realmente fez o que Deus mandou. Diz assim no versículo 2: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, um macho e uma fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semelhante sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei
todos os seres que fiz. Então, Deus disse que vai fazer chover 7 dias e 7 noites. Agora, preste atenção, o dilúvio não durou apenas 7 dias e 7 noites. O dilúvio durou, né, quase um ano, né, as águas sobre a terra. Agora, na hora, a chuva, se passaram 40 dias e 40 noites para a arca subir. Né, para a arca subir. Aí lá vai. 7 dias, ou seja, uma semana, Deus disse, olha, daqui a 7 dias vai chover, entra na arca. E tudo fez Noé segundo o Senhor ordenara. Devemos fazer tudo quanto Deus ordenou. Exemplo prático, né? Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Aí dá um resumozinho. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais limpos, dos animais imundos e das aves e dos répteis sobre a terra. Aí é onde está, porque Deus botou a cobra na arca. Era uma chance muito grande de Deus não ter colocado as serpentes na arca. Quantas pessoas Deus não teria poupado a vida não colocando a serpente dentro da arca? Mas a serpente tinha direitos. Por isso que Deus teve que colocar a serpente. Das mais venenosas Deus colocou, porque ela é um ser vivo. Deus, como supremo juiz, sabia que a serpente tinha o direito de viver como os outros animais tinham direito, ela também tinha o direito de viver. Interessante, né? Entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. Então entraram. Dá o sentido que esses animais vieram até Noé e entraram na arca. E aconteceu o quê? Que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Eita! As águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, neste dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as portas do céu se abriram. Essas fontes do grande abismo, nós não sabemos o que é. Um diz isso, diz aquilo, um diz que é geisos que estouraram, água, né? Outros dizem que era uma espécie de oceano, que a parede estourou e ele invadiu. Outros acreditam que o lugar onde Noé estava era baixo e havia água, né, acima, então houve rompimento, então um grande abismo. Outro diz que havia um grande abismo, era um oceano, e a fonte desse oceano estourou, ou seja, o oceano subiu, como houve lá no Japão, houve uma inundação, então a fonte, o oceano subiu. No dia 600 da vida de Noé, no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, se romperam todas as fontes. Então havia fontes, geisos, né, que estouraram, e as fontes do grande abismo, que seria o oceano que subiu, algo parecido que nós não temos a certeza. E houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nós encontramos hoje grandes cânions, como o Grande Canyon nos Estados Unidos, né? E isso foi de uma chuva danada que veio, e veio com muita força. E outros acham que esse Grande Canyon aconteceu justamente quando a água subiu e depois a água baixou, então se formou esses grandes canyons. Mas pode ter a certeza, houve inundação e houve muita chuva, chuva para dedéu. Nesse mesmo dia, entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cão e Jafé, e sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e eles e todos os animais segundo a sua espécie, todo gado segundo a sua espécie, todo réptil que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, todos os pássaros segundo a sua espécie, e tudo que tem asa. Bem, ainda tem uma observação, tudo que tem asa, então não era só pássaro, né? Ou seja, um morcego, né? Aí fala sempre segundo a sua espécie, segundo a sua espécie, mostrando que Deus fez uma catalogação. Era um macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. Então agora vamos para o dilúvio.
versículo 17. Vamos para o dilúvio, vamos lá. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Então 40 dias houve copiosa chuva sobre a terra. Chuva mesmo, daquela que o pingo doía. E encheu tudo e levantou a arca. Possivelmente isso era algo extraordinário. Segundo alguns teólogos, não chovia, mas subia um vapor da terra, e esse vapor da terra regava o jardim do Éden, possivelmente toda a terra. E neste dia começou a haver uma mudança climática. Ou seja, de vapor passou a vir de cima chuva. Eles não esperavam chuva de cima, eles esperavam vapor. Fontes do grande abismo, águas subterrâneas. Hoje nós encontramos cavernas enormes debaixo da terra, através de estudos, né, fendas enormes, e essas fendas hoje estão vazias, umas cheias e outras vazias. Possivelmente essas fendas tenham estourado gejos, né, tenham estourado e a água tinha vindo para cima. Houve uma mudança na pressão da terra e esta água subiu. Então durou 40 dias e 40 noites, cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobre a terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Então a água batia nas águas, as ondas, levava a arca para um lado e para outro. Que obra extraordinária de engenharia que até hoje é imitada pelos barcos de grande proporção no mundo. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, então cresceram, houve um grande cataclisma, animais morreram. Eu tenho certeza que pessoas também pegaram barcos. Disseram, peraí, Noé não vai escapar sozinho não. Vamos pegar meu barco aqui e tal. Mas os barcos deles não eram suficientes para aguentar o movimento das águas. Outros se agarraram em troncos, outros animais nadavam desesperados. Tem citações em povos incas e maias, astecas, mostram animais e homens nadando desesperados, outros correndo para montes altos, lugares altos, enquanto a água subia, eles correndo desesperados, mas não dava para escapar, a tal ponto que a onda, você vê no Japão, que houve um lugar extremamente aperfeiçoado, a onda veio e destruiu tudo e não pediu nem com licença. Então, naquela época os homens correndo, eu acredito que tinha muita gente, não, vou no meu barco, e o barco virou, não deu para aguentar. E pode ser até que algum barco, o cara disse, não, ele está fazendo um barco grande, eu vou fazer um pequenininho para mim e para minha mulher. Até que tenha acontecido, aí é uma questão de especulação. Mas o dilúvio durou 1 ano. E 1 ano o cara com fome não aguenta, fome, sede, não aguenta. Nem tanto sede, né? Porque havia muita água, mas principalmente fome. Então, predominaram as águas e cresceram sobre a terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Isso antigamente era motivo de piada. Os cientistas olhavam e diziam, isso é mentira, tal. Hoje eles ficam calados. Cientistas, Deus não é contra a ciência, Deus é ciência também. Encontramos animais fossilizados em altas montanhas, peixes fossilizados em altas montanhas, provando que o dilúvio chegou às mais altas montanhas do mundo. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais domésticos e animais selvagens, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra, e todo homem morreu. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, o réptil e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas duraram 150 dias, predominaram sobre a terra. Esses 150 dias foi que a água ficou subindo, né? Aquele movimento todo, mudando montanha. Montanha subia, montanha descia, né? Montanha virava vale, e vale criaria uma montanha.
os montes, a maioria dos montes, não são frutos de erosão. A maioria dos montes são frutos de elevação de terra. Alguma coisa empurrou ela lá de baixo e a montanha subiu. Ou seja, se fosse fruto de erosão, a terra que havia em cima da montanha não poderia haver no pé da montanha. E a terra que há em cima da montanha, há no pé da montanha. Então, mostrando que houve uma elevação. E a Bíblia mesmo diz: tu, ó Senhor, que elevaste os montes. Então, a Bíblia fala em Salmo bem claro que houve uma elevação dos montes. E o dilúvio permaneceu durante 140 dias sobre a terra.